Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática no canal Educação. É uma grande alegria, né, receber todos vocês em mais uma das nossas aulas. E você que está chegando agora, você que aproveitou esse seu intervalo para você tomar uma água, né, lavar o rosto, acabar com o sono. Agora nós iremos dar início às nossas aulas de manutenção, né, arquitetura e manutenção de computadores, certo? Então você que está em casa, você que está nos polos, você já pega o seu material para você realizar os seus registros. É muito importante, né? Vocês já sabem que é muito importante que vocês realizem os seus registros, tá? Para acompanharem, para conseguirem aí retomar o conteúdo quando for necessário, relembrar algumas informações importantes, tá certo? E aí, turma, na aula de hoje nós teremos um assunto muito importante quando se fala de arquitetura e manutenção de computadores, certo? Nós iremos falar, pessoal, sobre as placas gráficas e as fontes de energia. As placas gráficas, que são um grande diferencial aí nos computadores, certo? E essas fontes de energia, também chamadas aí de fonte de alimentação, por exemplo. Então, hoje, nós iremos nos dedicar para falar um pouco sobre essas duas estruturas que todo computador possui, tá? Que todo equipamento eletrônico possui. Sempre possui aí, no caso, uma placa, né? Não necessariamente uma placa gráfica, mas uma placa. A gente vai falar de uma forma geral sobre as placas. E também vamos falar das placas gráficas, que é algo bem específico dos computadores. Nós iremos falar sobre as fontes de energia. Então, você que está chegando, já fica ligado, né? Já entra aqui na sala de aula, sabendo que vocês têm um recurso do chat. Então, vocês podem estar mandando perguntas, né? Tirando suas dúvidas através do chat para nós podermos nos comunicar melhor. Ok, galerinha? Então, aí vamos dar início à nossa aula. Como vocês já sabem, toda aula possui um objetivo. Nós temos um objetivo. Então, olha aqui, o primeiro deles é conhecer a placa principal, né, de componentes de um computador. Qual é a placa que possui uma estrutura principal dentro de um computador? Qual é essa placa? Qual é o nome dela? Para que ela serve? Sobre essa placa, nós já até falamos muito sobre ela, certo? Nós já falamos bastante sobre a placa-mãe, só que hoje nós vamos falar com um olhar diferente, né? Tentando aí enxergar e tentando verificar alguns outros componentes. O segundo objetivo da nossa aula de hoje, turminha, é examinar as placas gráficas e a sua utilização no mundo computacional. Então, as placas gráficas, elas tiveram um papel muito importante, algo muito importante para a evolução das máquinas, né? Para a evolução dos computadores. Os recursos gráficos hoje eles são um grande diferencial. E também, em muitos aspectos, é o que deixa um computador também muito caro, né? Porque uma placa de vídeo, como se fala, uma placa gráfica muito boa, ela é um componente que não é tão baratinho assim, tá certo? Mas nós vamos também falar sobre isso. E o outro ponto, o outro objetivo da nossa aula de hoje é entender o uso e o desempenho das fontes de suplementação energética. As fontes, as diferentes fontes de energia que fornecem, né, a energia para esses computadores, para esses equipamentos eletrônicos. E aqui no caso nós iremos falar sobre a AT, a ATX e a EATX, tá bom? São alguns modelos e nós iremos discutir as suas diferenças e quando é que nós devemos utilizar cada um desses modelos, tá? Dependendo da necessidade do cliente, tá? Da necessidade aí de quem esteja construindo ou então montando uma máquina. Tá bom, turma? E aí, galerinha, nós, ao longo da nossa aula, nós iremos falar sobre essa dica de ouro, tá? Então, você já fique ligada aí que durante a nossa aula nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, né?
Tem um computador com uma placa gráfica instalada. Como saber se os drives estão atualizados, tá? Isso é algo muito comum. Às vezes nós temos recursos, nós temos componentes eletrônicos, alguns componentes que fazem parte do nosso computador, da nossa máquina, só que por conta de falta de atualização, esse recurso, esse componente, ele não é utilizado, né, com a sua máxima potência. Então, isso acontece bastante. Às vezes, nós temos uma boa placa de vídeo e nós não conseguimos utilizá-la ao máximo, porque talvez falta algum tipo de atualização, falta algum tipo de liberação na hora do processo de instalação. Outro ponto também que acontece às vezes, né, não só com placa de vídeo, até mesmo com memória do computador. Existem recursos que só liberam uma capacidade da memória e a gente acha que está com toda a memória disponível no computador, mas não está. Então, existem recursos próprios, existem meios próprios para a gente conseguir, certo? Ter uma melhor eficiência desses componentes, né, que nós instalamos, tá, na nossa máquina. E aí, no caso, ao longo da aula, nós vamos falar sobre esse aspecto. E aí, turminha, nós vamos começar a nossa aula de hoje tentando entender aí um pouquinho o que é fonte, né? O que é a fonte? E aí tem essa figura, que é uma figura bem característica, que se vocês já tiveram tido a oportunidade de manusear algum computador, ou então de manusear alguma máquina semelhante a algum computador, vocês já devem ter visto algo semelhante ou parecido com essa figura que está aqui na tela. Isso daqui é uma fonte, tá? É uma fonte que também a gente chama de fonte de alimentação. E aí, turma, essa fonte, a unidade de alimentação de energia, essa fonte normalmente ela fica quase sempre posicionada aí no fundo do gabinete, tá? Normalmente em alguns cantos traseiros da caixa, tá? Do gabinete, que é aquela parte grandona que fica toda a estrutura de placa-mãe, tá bom? Então aqui normalmente sempre, isso daqui sempre você vai encontrar em um computador, em alguma parte do gabinete você sempre vai encontrar essa caixinha, que tem até um sistema como se fosse uma ventoinha, ok? Esta colocação foi escolhida por 2 motivos, tá? Primeiro, ela facilita a sua conexão com a tomada por meio de um cabo de força. Então, esse posicionamento, que essa fonte fica exatamente em um local bem estratégico do gabinete, ele tem um motivo. Facilita aí a conexão, por exemplo, do cabo de força, que a gente chama, que conecta essa fonte à tomada, tá? Esse é um dos principais pontos. E também ajuda o periférico na hora de expulsar o calor por meio de seus recursos de esfriamento, tá certo? Então, galerinha, existem esses 2, né, objetivos. Por que é importante que vocês saibam qual é o objetivo de ser colocado essa fonte em um local estratégico? Imaginem aí que em algum momento vocês sejam contratados para montar um computador do zero. Então, um cliente entrou em contato com vocês e pediu para vocês criarem o computador dele, né, montar o computador dele do jeito que ele quer. Então, você vai comprar as partes do computador de uma forma separada. Muita gente trabalha desse jeito, né? Construindo, montando computadores, máquinas, de acordo com a necessidade do cliente. Então, você vai comprar o gabinete, só a carcaça dele, sem nada. E aí você vai comprar todas as estruturas. E aí, para você não inventar moda e não ter o perigo de você colocar esta criaturinha aqui, que é a fonte, no local errado, você já fica ligado que ela sempre fica, tá? Principalmente ela é pesada, né? Então, você não vai colocar na parte superior do gabinete, você vai sempre colocar na parte, né, inferior do gabinete. E essa parte aqui da ventoinha, ela sempre fica de uma forma voltado para o lado de fora do computador. A gente consegue, né, até visualizar essa estruturinha. E aí, turma, qual é o objetivo? É que ela, ao
funcionar, ela resfria essa estrutura e o calor que ela está retirando vai sendo, né, expulso da máquina, tá bom? Então, existe um objetivo, o porquê que esse componente ele tem um local estratégico para ele ser inserido, tudo bem? Então, a gente precisa ter muita atenção na hora de analisar uma arquitetura de um computador, até para observar onde os componentes estão sendo armazenados, onde os componentes estão sendo instalados. Um engenheiro, né, um engenheiro computacional, quando ele foi criar a estrutura de um gabinete, as pessoas eles pensaram o porquê que cada componente deveria ficar em determinado lugar. Então, tudo existe um porquê, tá certo? Então, a gente precisa ficar só atento com relação a isso. Tá bom? Então, aqui um dos principais objetivos é que facilita a inserção, né? A gente adicionar o cabo de força a esta fonte e conectar a tomada. E o outro ponto é a liberação, é a retirada de calor. Tudo bem? Ok? Então, vamos aí passar e dar continuidade ao nosso bate-papo, né? A nossa conversa. Outros pontos importantes sobre essa fonte de alimentação. Ao contrário do que muitas pessoas acham, tá? Do que muitas pessoas imaginam, essa fonte, infelizmente, não é capaz de produzir qualquer tipo de energia, certo? Aí, quando a gente fala fonte de energia ou fonte de alimentação, não é ela que produz a energia que está sendo transmitida para a máquina. Certo? Ela não funciona como uma transformadora, certo? Como aquela que vai gerar energia. O foco dela não é esse. O seu trabalho, na verdade, é receber. Ela recebe a energia da tomada, né, da sua casa, por exemplo, ela recebe a energia que vem da tomada da sua casa, que essa energia, ela vem de uma forma que se chama de energia alternada. Certo? Energia alternada. E ela pega essa energia alternada, que não pode ser transmitida automaticamente para os componentes eletrônicos de um computador, e ela pega isso, essa energia alternada, e transforma na tal da famosa energia, né, contínua, por exemplo. Então, o seu trabalho, na verdade, é receber uma carga que chega à sua casa por meio da rede elétrica, e alterá-la para uma compatível. Então, ela pega a energia que sai da tua tomada e pega e transforma essa energia em uma energia compatível para ser adicionado, né, para um computador, um equipamento eletrônico receber, tá bom? Receber essa energia. Por isso, pessoal, que é muito importante que a gente tenha cuidado com os tipos de eletrônicos. Existem eletrônicos que eles obrigatoriamente precisam dessa fonte de alimentação, justamente para fazer como se fosse quase uma conversão, né? Pega essa energia que vem da tomada, recebe, e aí ela libera a energia da forma que o componente eletrônico precisa receber. Certo? Ao grosso modo, assim, a gente conversando de uma forma bem geral, tá bom? Outro ponto, isso, pessoal, essa mudança, ela é necessária porque a corrente, ela fica disponível nas tomadas, né? Todas as tomadas que vocês têm em casa, a energia que está lá, ela é do tipo alternada, tá certo? E o computador, ele precisa de uma energia contínua, utilizada por todos os dispositivos eletroeletrônicos, certo? Todos os dispositivos eletrônicos. Então, a gente já consegue entender a importância dessa fonte. Então, se a fonte do computador queimar, se esse equipamento queimar, a gente sabe que a gente precisa substituir esse componente por um componente que esteja funcionando corretamente, tá? Porque ele é o responsável por fazer justamente essa mudança. Porque sem ele, né, com certeza todos os outros componentes do computador, se recebessem a energia direto,
sem passar por essa mudança de energia alternada para energia contínua, todos os componentes iriam queimar. É isso que acontece, tá? Então, a gente precisa ficar atento com relação a essa fonte. Ela tem um papel muito importante dentro das máquinas. Com essa função de transformar essa energia, as fontes de um computador, elas contam com uma complexidade própria. Elas contam com um conjunto de componentes próprios, que eles fazem toda a diferença, que eles são responsáveis por realizar toda esta transformação dessa energia. Isso porque elas não funcionam, por exemplo, simplesmente transformando um tipo de corrente em outra. Elas fazem muitas outras coisas, além simplesmente de transformar uma energia em de um tipo em outro tipo, tá? Elas precisam também fazer um papel super importante. Vocês já visualizaram nas nossas outras aulas que a placa-mãe de um computador ela tem vários componentes. Já conversei com vocês que existem vários componentes, nós já conversamos sobre muitos deles e outros nós iremos conversar ao longo do nosso curso. Porém, cada componente daqueles, ele funciona de uma forma, ele tem um papel importante na placa-mãe e eles precisam de um tipo de energia, tá? Uma quantidade correta de energia. Não é todo mundo, né? Não são todos esses componentes que recebem energia da mesma forma. Então, até isso, a fonte de energia, a fonte de alimentação, ela precisa ter esse cuidado, essa atenção, tá bom? Então, elas precisam, né, as fontes de energia, elas precisam também distribuir as voltagens diferentes para diferentes tipos de componentes, tá certo? Então, distribuir essas voltagens diferentes de acordo, pessoal, com as necessidades dos respectivos receptores. Então, vai depender do tipo de receptor, vai depender da forma, né, do tipo de voltagem que ele recebe. Por exemplo, um ventilador e um capacitor, eles recebem quantidades diferentes de energia. Com certeza, um ventilador que possui um motorzinho lá dentro precisa de muito mais energia do que um capacitor para funcionar, por exemplo. Então, não tem como a fonte de energia enviar a mesma energia de um ventilador para um capacitor. Ela precisa fazer esse controle. Então, vejam aí uma outra função super importante, que é muito característica da fonte de energia, tá? Um ventilador e um capacitor recebem quantidades diferentes de energia. Por isso, é a fonte, né, que atua nesta distribuição, analisando aí o que ela pode mandar para cada componente, certo? Então, bom dia, galerinha, o pessoal aí que está chegando, né, dos polos, sejam todos muito bem-vindos, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nas dúvidas do pessoal que estão colocando aqui no chat do YouTube. Vou me aproximar mais um pouquinho, que eu quase não enxergo, né? Vamos lá. Professora, tem gabinete que a fonte é em cima, né? E tem uns que a fonte fica embaixo. E qual a vantagem das posições? Pronto. Hugo, como eu conversei agora há pouco, a fonte, se nós pegarmos uma fonte, ela é um componente pesado. Ela é uma estrutura pesada, não é uma estrutura leve. Então, normalmente você sempre vai encontrar a fonte de alimentação, essa fonte que eu mostrei para vocês, sempre embaixo. Tá? Sempre na parte de baixo do gabinete. É comum você encontrar ela embaixo, porque ela é uma estrutura pesada. Imaginem vocês colocarem uma estrutura muito pesada na parte superior do gabinete. Não ia dar muito certo. Provavelmente esse gabinete ele ia ficar um pouco instável. Tá? Então, se vocês observarem, na parte traseira do gabinete, sempre o local que a gente coloca a fonte de alimentação sempre é mais perto aí do chão, tá bom?
Lógico que pode ser que existem estruturas de gabinetes que possuem uma estrutura que você consiga colocar essa fonte um pouquinho mais alta, tá? Mas normalmente ela é colocada na parte de baixo do gabinete. E aí nós vamos falar daqui a pouco que existem vários tipos de gabinetes, né? Existem várias estruturas, principalmente o pessoal que utiliza aqueles gabinetes de computadores gamers, né? Que são computadores muito diferentes do comum, do padrão, do normal, tá bom? Mas normalmente são colocadas aí na parte de baixo, tá certo? E respondendo aí a pergunta do Hugo. E aí vamos dar continuidade, galerinha. Para fazer isso, no entanto, a fonte de energia traz várias partes dentro de si, cada uma com uma função diferente. Dentro desse processo de mandar energia para os componentes do seu computador. Além disso, temos de ter a noção do tipo de placa-mãe a ser alimentada. Então, além de ter todas essas funções, normalmente a fonte de energia, ela também precisa, o seu tipo depende muito do componente eletrônico que ela vai alimentar, tá bom? Que ela vai alimentar. Então, fazer isso, no entanto, a fonte de energia traz várias partes dentro de si, cada uma com uma função diferente. Dentro desse processo de mandar energia para os componentes do seu computador. Além disso, né, temos que ter a noção do tipo de placa-mãe que será alimentada, tá certo? Então, essa daí, ó, é um outro tipo de fonte de alimentação, tá certo? E aí, Hugo, com relação à posição dessa fonte de energia, não é algo padrão, tá? Não é algo obrigatório. Normalmente, de acordo com a arquitetura do gabinete que você tenha, provavelmente ele já vem com um local específico para você colocar essa fonte, tá? Então, de acordo com o gabinete que você compra, de acordo com o modelo do gabinete, você já vai encontrar o local específico para colocar essa fonte de alimentação. E aí, se for em cima ou se for embaixo, ele vai ter uma estrutura que permite com que essa fonte de alimentação, que é pesada, ela fique de uma forma correta, tá? Que não traga instabilidade para o gabinete, certo? Então, vai depender aí do modelo. Eu já encontrei várias fontes, tanto que era na parte superior quanto na parte inferior. Vai depender muito do modelo. Tem modelos mais antigos, tem modelos mais novos, e aí é de acordo com a característica do gabinete, certo? Da estrutura do gabinete. E aí, pessoal, se vocês perceberem aqui, ó, nós temos a parte como se fosse da ventoinha, que parece muito com o cooler, tá? É um cooler, na verdade, é uma ventoinha que ela está aí com o objetivo de retirar o calor de dentro do computador, de dentro da máquina, certo? Aqui, turma, nós temos justamente o local que é inserido o cabo de alimentação, tá bom? O cabo de alimentação que você conecta, por exemplo, na tomada, e que você conecta no computador. Então, é através dessa entrada que a energia chega, tá, em toda a máquina. E aí, se vocês perceberem, aqui dentro, né, aqui dentro dessa fonte de energia, ela possui vários fios, ela possui vários componentes, que todos esses componentes em conjunto, eles fazem aí, ó, essa organização e essa distribuição da melhor forma, de para qual lado deve enviar qual quantidade de energia, tá bom? Ok? Então, essa estrutura, ela é muito importante. Acontece muito, né, dessa estrutura, principalmente em quedas de energia, quando tem algum problema muito sério de queda de energia, quando a gente não tem o costume de utilizar estabilizadores ou no-breaks, isso aqui pode acontecer de queimar, tá bom? De dar defeito. Então, a gente precisa ficar bem atento. E aí, turma, falando dessa placa-mãe, dessa fonte de energia, nós vamos passar para um outro termo, onde nós iremos conversar um pouquinho mais sobre as características das placas-mães.
tá? Nós já falamos da estrutura da placa-mãe, a gente já conversou lá sobre o cooler, que lá na placa-mãe é que possui a CPU do computador. Nós já falamos sobre as partes da CPU, nós falamos sobre os barramentos, sobre os periféricos, nós já falamos sobre os slots de memória, nós já falamos sobre todas essas estruturas de uma placa-mãe. Agora, nós iremos falar um pouquinho aqui sobre alguns diferentes tipos de placa-mãe, porque nem todas as placas que existem em diversos computadores são iguais, certo? Então, o que significa os termos EATX, ATX, micro ATX e mini ITX? Quando em algum momento, se vocês forem trabalhar com manutenção de computadores, que vocês forem trabalhar mais nessa parte de hardware, de máquinas, vocês podem se deparar com alguns desses termos. E esses termos, né, que possuem aqui no tópico desse slide, eles são justamente os termos que são utilizados para classificar um tipo de placa-mãe, tá? E aqui, ó, uma placa-mãe, ela pode ser produzida, pode ser fabricada de diferentes formas e tamanhos, tá? Então, ela pode sim ter formas e tamanhos diferentes para se encaixar em uma matriz de dispositivos. Então, existem diversas estruturas de dispositivos, dispositivos grandes, pequenos, mais robustos, que precisam de uma quantidade de componentes maior, de uma quantidade de slots de memória maior, de uma quantidade aí de recursos de placa de vídeo e muitas outras placas. Então, vai depender muito do tipo de computador que você vai montar, que podem ser desde supercomputadores, né? Porque existem aí os supercomputadores, que existe uma grande necessidade de um grande poder de processamento, até, por exemplo, um telefone celular, que, como nós já conversamos, o celular também é um computador, certo? Que possui aí também uma grande capacidade de processamento, de armazenamento de informações, porém, ele possui uma placa totalmente diferente de uma placa de um computador, certo? Uma placa de um celular é algo totalmente diferente de uma placa de um computador. Então, as placas, elas são diferentes de acordo com o dispositivo eletrônico, de acordo aí com a estrutura física do componente. Como tal, né, há uma diferença, há uma necessidade de diferenciar todas essas placas, porque senão você não teria uma classificação para determinar quando você deve utilizar cada tipo de placa. Se elas são diferentes, têm funções diferentes, né, adequadas para cada tipo de dispositivo, então elas precisam também ter uma denominação. De acordo com as diferentes maneiras e tamanhos, tá? Diferentes maneiras e tamanhos que elas são feitas, certo? Então, existem aí essas características. Existem muitos formatos, cada um projetado para se adequar a um papel específico, a uma necessidade específica. Mas se o que você quer é comprar uma placa-mãe para um PC, por exemplo, para um computador pessoal, os termos que normalmente você precisa entender e os termos que normalmente você vai encontrar no mercado, tá? Como determinação, certo? São o quê? São os termos ATX, por exemplo, tá? ATX, EATX, o primeiro termo é ATX. ATX é o outro termo que provavelmente você vai encontrar aí nessa jornada. E micro ATX e mini ITX. E aí já a gente vai conversar sobre isso, mas a gente precisa ter bastante atenção com relação a esses dois termos, micro e mini, tá? Porque isso às vezes pode dar confusão na nossa cabecinha. E já a gente vai conversar aí a diferença entre eles, tá bom? Então, quando você for comprar uma placa-mãe para um computador, para um gabinete,
normalmente você vai se deparar com alguns dessas termologias. É ATX, ATX, micro ATX e mini ITX, tá? E aqui, ó, nós temos algumas imagens, algumas figurinhas para vocês analisarem, visualizarem um pouquinho da diferença que eu estou falando para vocês, tá bom? Nós temos aí máquinas, placa-mães, tanto para computadores grandes, pequenos. E aí, turma, foi como eu conversei com vocês, que provavelmente a maioria das vezes, quando você escolhe placas diferentes, vai depender muito da necessidade que o computador precise. Então, se você quer uma placa-mãe que você possa adicionar mais memória para aquela máquina, ele precisa, na placa-mãe, ter mais slots, ter mais locais que possam receber, que possam suportar mais memória, tá bom? Então, olhem aqui. Vejam aí a diferença, por exemplo, da EATX para ATX. Urubu servem, tá bom? Observem aí. De cara, vocês conseguem enxergar alguns componentes que são diferentes? Ou alguns componentes que possuem uma quantidade maior? Alguém consegue aí observar? Será que possui a mesma quantidade aí de componentes? O que vocês acham? Quero que vocês deem uma olhadinha aí. Será que vocês conseguem encontrar essas principais diferenças? Existe a diferença, principalmente na quantidade, tá? Na quantidade de recursos. Então, vejam aqui. Na placa EATX, se vocês observarem aqui do lado do local que a gente coloca a CPU, ou processador, como vocês quiserem aí falar, nós temos aqui 2 slots, mais 2 slots do outro lado, vejam aí. Nessa aqui, ATX, eu só tenho 2 unidades. Vejam aí, tá certo? Então, pessoal, esse aqui só é um dos componentes, como eles são maiores, né? Então, fica mais fácil da gente visualizar essa diferença de uma forma muito mais rápida. Agora, se nós tivéssemos a oportunidade de uma forma minuciosa, analisar componente por componente, nós veríamos muitas diferenças, né, nessas placas. Olha aí, entre a micro ATX para a mini ITX. Aí que tem diferença mesmo, né? Olha aí, além de ter um tamanho bem menor, tamanho bem reduzido, também a quantidade de componentes, a quantidade de slots para adicionar, ou até o local, aqueles slots que permitem a inserção de placas, né, extras, placas externas, que a gente coloca depois, né, que pode adicionar depois no computador, elas são reduzidas também, tá bom? E aí, por que eu falei para vocês que a gente precisa ter atenção? Porque a termologia micro, a micro ATX, ela é maior do que a mini, tá bom? Então, quando vocês forem analisar esses tipos de placa, a mini é a menor. Porque a gente olha aí micro, né? E a gente pode achar que a micro é a menor, mas não. Quem é a menor entre a micro e a mini é a mini ITX. E aí vai depender aí dos dispositivos. Então, hoje em dia, a gente quase não... Eu quase não vejo tanto os netbooks, né? Que são os notebooks bem menores. Um netbook normalmente não possui a mesma placa que um notebook possui, por exemplo. Então, é um outro tipo de placa mãe. Então, que precisa ter uma estrutura menor, com recursos, né, mais reduzidos. Lógico, os componentes essenciais sempre precisarão estar adicionados, né? Como todos, né? Em todas essas placas aqui, algo que não pode deixar de existir,
Alguém consegue visualizar o que é? Assim, de uma forma bem rápida. Quais são, né? Qual é o local, o componente que vocês conseguem visualizar aí nas 4 placas? Não importa o tamanho, sempre tem. O que é que vocês conseguem identificar aí? Nessas 4 imagens, de 4 placas diferentes. Qual local, qual componente, qual local está dedicado para qual componente que sempre existe, tanto na placa 1, na placa 2, na placa 3 ou na placa 4. Tem um componente aí que não pode deixar de existir. Pode faltar qualquer outro recurso, pode faltar qualquer outro componente, mas ele não dá para deixar de existir. A gente já conversou sobre isso, tá certo? Ok? E aí, digam aí o que é que vocês acham. Me digam aí o que é que vocês acham, pessoal. Qual é o componente? A gente já conversou tanto sobre ele, a gente teve, eu acho que mais de 3 aulas. Foram 3 aulas ou 2 aulas falando só sobre esse componente, tá? Turma, se vocês observarem aqui, sempre está dedicado o local para armazenar o processador. A CPU do computador. A gente não conversou que a CPU é o cérebro do computador? Que é o que rege tudo que acontece dentro da máquina? Pois é, não importa o tamanho da placa-mãe. Essa criaturinha tem que estar em todas, certo? Tem que ter um local aí dedicado para ele. Para as placas-mãe, o tamanho padrão, normalmente aí, quando você, se em algum momento você for comprar uma placa-mãe para um computador tradicional, certo? Você sempre vai se referir ao termo ATX, tá bom? Então, para não ter dúvida, qualquer computador do tamanho padrão normal, gabinete do tamanho normal, padrão, sempre você vai encontrar a placa-mãe ATX. Quando você precisa de uma placa-mãe maior ou menor, normalmente vem, né, nas especificações para aquele gabinete qual é a placa-mãe que deve ser utilizada, tá bom? Que é mais dedicada, certo? E aí você já fica aí ligadinho, porque toda vez que você for, por exemplo, receber um computador, normalmente, né, na maioria dos casos, você sempre vai encontrar padrão. E é essa padrão que a gente sempre mostra aqui nas aulas, tá? As figuras que eu trouxe para vocês analisarem sempre foram da ATX, a padrão. Ok? E aí, turma, aqui tem um pouquinho mais, né, de alguns detalhes, algumas especificações do que se refere essas placas, né? Quais são algumas características que as diferenciam, por exemplo? A ATX, como eu conversei com vocês, que é a placa que normalmente a gente mais encontra, ela foi desenvolvida lá em 1995. Então, ela não é uma placa muito antiga, ela é uma placa relativamente recente, tá? Porque eu não vou falar que ela é antiga, porque ela tem quase a minha idade. E aí, se você possui um PC de tamanho normal, por exemplo, há uma boa chance de possuir uma placa-mãe ATX. Então, normalmente, se você tem um computador aí em casa, se na sua escola possui algum computador, né? Vocês depois aí, se vocês estiverem na escola, quiserem lá até visualizar na secretaria ou então em algum local para vocês visualizarem o tamanho aí dos gabinetes, vocês vão perceber que normalmente nesses computadores tradicionais sempre vocês irão encontrar uma placa-mãe ATX. Isso torna a ATX a escolha regular na hora de comprar um PC ou uma placa-mãe. E aí, turminha, eu pegando o gancho e falando um pouquinho para vocês, relembrando vocês sobre a parte da tecnologia, quando a gente conversa, que toda vez que nós temos uma tecnologia que ela é mais utilizada em diversos ambientes, né, em diversas formas,
por exemplo, que é algo padrão para muitas escolhas possíveis, essa tecnologia ela é fabricada em massa. Quando essa tecnologia é fabricada em massa, em uma grande quantidade, qual é o benefício? É a redução do valor. Então, provavelmente, entre uma placa-mãe convencional, regular, que é mais comum de ser encontrada e de ser utilizada, provavelmente no mercado ela vai ser mais barata do que outras placas-mães, tá? Que não são tão utilizadas assim. Então, se o recurso tecnológico ele é mais utilizado por diversas marcas diferentes, por diversos tipos de computadores diferentes, isso barateia o custo, tá bom? Então, lembrando vocês da conversa, do papo que nós tivemos com relação a essa grande produção. Se lembram aí lá da história dos computadores? Que quando foram modificados as válvulas pelos transistores, depois os transistores pelos circuitos integrados, que o mesmo circuito integrado poderia ser utilizado em diversos computadores. Isso foi que fez bombar, bombou aí as máquinas, porque os recursos ficaram mais baratos, tá? Então, até quando você for trabalhar com manutenção de computadores, se você em algum momento for criar um estoque, comprar um estoque de componentes ou algo do tipo, você também precisa ficar ligado quais são os recursos que são mais comuns, certo? Qual é o tipo de placa que normalmente é mais encontrada nos computadores? É a ATX, como por exemplo a gente conversou. Então você não vai fazer um estoque gigantesco de mini e TX, se ela não é tão utilizada assim quanto a padrão que é a ATX. Então isso a gente precisa ficar também atento, tá? Então toda vez que a gente for conversando, sobre esses tópicos, sempre que eu puder dar uma dica para vocês de empreendimento, eu sempre vou falar para vocês, certo? Então, essa dica, turminha, se você pensa em trabalhar com manutenção de computadores, se você pensa, em fazer parte de uma equipe, você também precisa ter esse olhar, tá bom? Esse olhar também até com quais componentes você pode, normalmente trabalhar para ter um melhor custo-benefício e também não só um custo-benefício, mas também uma qualidade do produto. O que faz a diferença é você utilizar uma placa-mãe que seja dedicada, que suporte e que seja adequada para a necessidade do cliente, certo? Então, a partir do modelo ATX, por exemplo, as placas-mãe, elas podem ter um tamanho maior ou menor. Então, depois aí que essa ATX foi criada, foi construída, descobriram a ATX, muitas outras placas foram desenvolvidas, quem procura modelos maiores pode optar pela placa-mãe EATX, como vocês observaram na imagem, do slide anterior. Tinha uma placa-mãe que era a maior de todas, é a EATX, certo? Que são um pouco maiores do que a padrão. Se o usuário precisa de algo menor, mais compacto, pode optar pela micro ATX, que é menor do que a padrão. Então, a escolha da placa-mãe, ela vai muito da necessidade do cliente, do poder computacional que aquele computador precisa ter, os recursos que ele vai utilizar, tá bom? Então, pessoal, se vocês puderem depois, é até importante que vocês depois pesquisem imagens, mais imagens de diferentes tipos de placa-mãe. Tentem observar um pouquinho mais as estruturas que são diferentes. Quais são as principais diferenças? É algo importante que vocês, façam essa pesquisa além do que é mostrado na sala de aula. Tá bom? É importante que vocês consigam estudar um pouquinho mais, Utilizem aí o YouTube ao favor de vocês, vejam vídeos,
Analisem imagens sobre essas principais diferenças dessas placas, tá bom? Isso faz total diferença. Se o usuário precisar de algo menor ou algo maior, você vai adequar de acordo com a realidade do cliente. Depois disso, né, depois da placa micro ATX, foi desenvolvido a Mini. E a Mini é conhecida como Mini ITX, que é um modelo ainda menor, tá, da micro ATX. Mas é preciso tomar cuidado, tá, com esses termos, com esses nomes, porque a gente pode confundir a micro com a mini, tá bom? Tá certo, galerinha? E aí, turma, voltando aí falar um pouquinho da fonte de alimentação, a gente precisa identificar um pouquinho que essa fonte de alimentação, ela possui componentes e cada um desses componentes, ele tem as suas funções, né? Possui as suas funções bem características. Uma das partes de uma fonte de alimentação é o famoso transformador. Esse transformador, ele tem uma grande responsabilidade dentro da fonte de alimentação. Ele é responsável por fazer com que a energia que vem da rede elétrica e da sua casa, ela realize uma conversão, ela seja convertida e distribuída de forma correta para todas as partes do seu PC que recebem energia, tá? Que vem direto da fonte. Então, esse transformador, ele é um carinha muito importante, porque ele vai sempre fazer essa transformação. Ele sempre vai ter esse cuidado de converter a energia que vem da rede elétrica, para que essa energia chegue nos componentes de um formato adequado para não danificar os componentes. O transformador, ele recebe a corrente ou de 110 ou 220 volts, para que ela seja corretamente distribuída dentro das máquinas, por exemplo, tá? Normalmente, turma, essas voltagens mais comuns utilizadas em computadores são de 3,3 volts, 5 volts e 12 volts. Então, vejam aí a diferença, tá? O transformador recebe a energia em 110 ou 220 volts, por exemplo. No nosso caso aqui no nosso estado, né? A energia que chega nas nossas tomadas, elas sempre chegam aí na voltagem de 220. Depende aí da região, depende aí do estado, essa realidade muda, certo? E o transformador pega tudo isso e fala, ó, peraí, tá? Peraí, o computador, esses componentes não aguentam isso tudo de corrente, isso tudo aqui de energia, então deixa eu filtrar e só vai ser liberado o que precisa chegar nos componentes. Então, ele vai fazer, né, as voltagens mais comuns que são utilizadas lá dentro do computador é 3,3 volts, 5 volts e 12 volts. Então, ele vai ter esse cuidado e essa atenção, tá bom? Outro ponto importante são as bobinas. Então, as bobinas são outros componentes que existem dentro da fonte. Aqui a gente está falando de componente que existe só e somente só na fonte, tá? Isso tudo aqui é o que está dentro daquela caixinha que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, essa ferramenta, ela é responsável por filtrar o chamado ruído. Mas não é o ruído que a gente escuta, não, certo? Que o povo fica fofocando no nosso ouvido, não. Esse aqui é o ruído que vem da energia, certo? Que vem pela rede, bem como aquele gerado também pela própria fonte durante o funcionamento, para que seja recebida, né? Processada e distribuída sem variações. Então, aqui o objetivo da bobina
é justamente, né, filtrar esse ruído que chega da energia e que envie uma energia, entre aspas, mais limpa, tá bom? Outro ponto importante, né? Outro componente muito importante são as ventoinhas e refrigeração. Sobre esse componente, a gente já até conversou, mas nós conversamos sobre uma ventoinha que existe dentro de um PC, dentro de um computador, que ela é dedicada exclusivamente para esfriar o processador, né? Nós já conversamos sobre ela, que é o cooler. Nesse caso aqui, a fonte, ela possui um cooler, né? Uma ventoinha dedicada só para ela, certo? Então, será que essa menina, ela esquenta, né? Com certeza, ela esquenta. Por quê? Porque é lá que passa toda a energia, lá é que chega toda a energia que vai ser transmitida para toda a máquina. Então, nessa passagem de energia, esse componente, ele aquece. Por isso que é necessário um componente dedicado para realizar o resfriamento, que no caso é a ventoinha e refrigeração. Então, como não poderia deixar de ser, a fonte de energia, ela também precisa contar com um sistema próprio de refrigeração, como eu já conversei com vocês agora há pouco, por trabalhar diretamente com eletricidade, vinda aí de rede, de diferentes tipos de corrente. Ela é inclusive capaz de gerar muito mais calor do que qualquer outra parte do computador, tá certo? Então, daí vocês tiram a importância de se ter aí uma ventoinha dedicada. E aí, galerinha, é um ponto também de atenção que eu passo para vocês. Quando vocês forem fazer a manutenção de uma máquina, a gente começa a manutenção de uma máquina, de um PC, colocando o PC para funcionar. A gente liga o PC primeiro e a gente começa a analisar o computador, né, o gabinete funcionando, né, de uma forma externa também, para a gente identificar, por exemplo, essas ventoinhas da fonte de alimentação é um componente que precisa estar funcionando corretamente. Por quê? Se essa ventoinha não funciona, o seu computador vai superaquecer e o futuro dele vai ser queimar algum componente eletrônico, tá bom? Então, ó, ter atenção com o funcionamento dessas ventoinhas. Se existe um ventiladorzinho específico para funcionar sempre, é porque ele tem uma função importante, que é dissipar, é retirar o calor daquele recurso, tá bom? Normalmente, quando eu estou conversando com os meus alunos, quando eles estão testando alguns tipos de circuitos elétricos, eu sempre gosto de falar assim, nada é para ficar esquentando, né? Se um LED esquenta, se uma caixa de pilha está esquentando, então tem alguma coisa errada. Não é para esquentar. O calor, nesse aspecto, não é uma característica benéfica, certo? Então, aí, ter muita atenção com esses sistemas de resfriação. Tá certo, galerinha? Então, aí, ó, vamos dar continuidade. E aí, turma, ainda falando sobre a importância dessas fontes de energia, a importância de cada um desses componentes, por exemplo, nós temos também uma grande pergunta, né? Qual eu devo comprar? Qual delas eu devo comprar? Como é que eu vou escolher qual é a melhor? E aí eu falei para vocês que a escolha, na verdade, de qualquer recurso computacional, de qualquer aparelho, de qualquer componente eletrônico, isso, o que vai determinar, primeiro, né, tem o poder de compra, né, tem a realidade financeira, que muitas das vezes é o que acaba segurando muito a gente comprar determinados componentes, porque a gente sabe que pense em uma coisinha que está cara hoje em dia é computador. Mas se o seu cliente ele te dá abertura com relação a valores, você vai estudar a necessidade dele. Então, é a capacidade de processamento que aquele computador precisa ter. Então, se o seu cliente, ele é um cliente que precisa de um computador só para trabalhar,
para utilizar a internet, para utilizar recursos como, por exemplo, planilhas, apresentações, coisas, entre aspas, mais simples, que não precisem de um tanto poder de processamento da máquina, você não vai, por exemplo, passar para aquele seu cliente um computador gamer que possui, né, placa de vídeo extremamente dedicada para resolução de imagem, uma quantidade de memória super alta, certo? E muitos outros recursos muito caros. Por quê? Porque aquele seu é igual você dar uma Ferrari para uma pessoa que no máximo dirige, né, a 40 por hora, certo? A no máximo 60 por hora, tá? Então, é você não conseguir utilizar todos os recursos que aquela ferramenta te traz. Então, por isso que quem define qual componente deve ser comprado, qual fonte eu devo utilizar, qual placa-mãe eu devo comprar, isso vai depender da utilização do usuário, certo? Então, se você for o usuário, né, se você estiver montando o seu próprio computador, você precisa ficar, então, atento quais serão as suas necessidades, certo? Quais serão as suas necessidades? Então, a gente precisa ter um olhar muito focado com a necessidade do cliente, tá? Para que a gente seja assertivo e dá um produto de qualidade e que realmente resolva o problema do cliente, tá certo? Então, galerinha, essa daqui é um dos principais pontos, certo? Nós vamos ter o nosso intervalinho já. E aí, quando nós retornarmos, nós vamos dar continuidade a essas discussões, certo? Então, aí você que está chegando agora, fique ligados, que daqui a pouco a gente vai dar continuidade à nossa aula. Até já, galerinha!